chinesa, ela se refere a um problema de saúde que ele tem algumas características, certo? Então, o que significa insônia? Primeiro a gente precisa compreender este conceito de insônia, certo? Este conceito, por exemplo, ele pode significar o caso de uma diminuição das horas de sono. Ok, tá tudo ótimo, né? Perfeito. Então, vamos continuar. Ele pode ser diminuição das horas de sono, né? Então, um paciente, ele chega para você e simplesmente fala assim, olha, eu tenho dormido muito pouco, né? Ou pode ser um tipo do acorda fácil no meio da noite, tem um sono leve, né? Acorda e não consegue voltar a dormir. Outro tipo de insônia, né? Uma pessoa que dorme a noite toda, mas tem muitos sonhos, muitos pesadelos, né? Não necessariamente pesadelos, mas tem muitos sonhos. E isso atrapalha o sono dela. Então, ela acaba sentindo que não foi um sono reparador. E em casos graves, a pessoa, ela passa a noite toda acordada, tá? Então, esses são os casos graves. Então, são essas características. Isso tudo na medicina chinesa, eu falo medicina chinesa porque é a nossa especialidade, né? Mas na medicina ocidental você também vai analisar esses aspectos, tá? Se você for um psiquiatra, né? Ou um neurologista, então você vai tratar a insônia com aquelas medicações, certo? Você vai estar tomando alopatia, né, para insônia. E aí eu já entro num comentário que é uma insônia que, além de grave, é a insônia que eles chamam de teimosa, ou uma insônia difícil de tratar, que é, na medicina ocidental, ela é uma doença neurológica, né, que vai ser tratada por um psiquiatra ou um psicólogo, né, muitas vezes em conjunto, ou ela está relacionada com alguma outra patologia, né? Então, uma outra doença, né? Pode ser, então, a pessoa que sofre de hipertensão arterial, né? Ou uma pessoa que sofre de depressão, certo? Ou, por exemplo, o esquizofrênico, certo? Então, ela está ligada a alguns outros problemas e, às vezes, ela tem que tomar uma medicação que tem uma ação secundária, né? Um efeito indesejável, que é a insônia. Então, isso é muito triste. Ou muitas vezes a mulher, na fase da menopausa, também começa a sofrer de insônia, tá? Então, isso na visão da medicina ocidental. A questão da medicina ocidental é que, quando ela é teimosa, aquela insônia por tempo prolongado, que você toma essas drogas alopáticas, você vai criar um vício e depois é difícil retirar essas drogas e elas têm muitos efeitos secundários. Às vezes você está com insônia já de efeito secundário de alguma outra droga que você está tomando, às vezes, por exemplo, para esquizofrenia, né? O psiquiatra receitou e esse remédio provoca insônia, e você tem que tomar outro remédio para tirar a falta de sono, certo? Então isso é uma grande confusão. Por isso que na medicina chinesa é muito legal a gente tratar com medicina chinesa, porque a gente não tem efeito secundário, ok? Então, vamos usar a acupuntura para tratar a insônia, que tem resultados fantásticos, a não ser, né, é mais difícil nesses casos graves, nesses casos em que a gente acabou de falar, né? A pessoa sofre desse problema há muitos anos e a situação é muito grave, tá? Mas podemos ter resultados positivos também. Bom, os sintomas associados com a insônia. Então, fadiga, tontura, dor de cabeça, palpitação, baixa memória, tá? Alguns fatores associados que estão relacionados principalmente com o fato de você não ter descansado bem durante a noite. Então, dependendo de quão grave for a sua insônia, mais graves serão também estes fatores secundários, ok? Tudo bem até aqui? Ótimo, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Bom, aí o que acontece? A etiologia e a patogênese. Vamos entender a insônia através da medicina chinesa, ok? E aqui a gente vai falar rapidinho, porque depois a gente vai entrar na diferenciação sindrômica. Então, primeira coisa, a insônia, ela, na medicina chinesa, obviamente,
vai estar sempre muito relacionada com algum desequilíbrio emocional, ok? Então, e na medicina chinesa, este desequilíbrio emocional, ele envolve principalmente alguns órgãos, alguns órgãos. Eu ia falar vísceras, mas principalmente órgãos, como coração, fígado, rim e baço, tá? Então, que desequilíbrio emocional essa pessoa pode sofrer? Vamos analisar rapidinho junto comigo? Olha, coração, né? No final, todos esses desequilíbrios emocionais vão levar a um funil que a causa principal vai ser sempre, pelo menos em todas as síndromes de deficiência, uma intranquilidade do espírito do coração, tá? E a gente vai entender isso. Então, por exemplo, quando você tem, vamos falar no rim, deficiência do yin do rim. O yin do rim, ele fica deficiente e aí ele não consegue acalmar o fogo do coração, porque quem acalma o fogo do coração é justamente a água do rim, sabe? Então, quando a água do rim fica muito deficiente, o fogo do coração acende, tá? Mas é uma ascensão deficiente, porque o yin do rim está deficiente. Então, isso é um desequilíbrio emocional. Um outro desequilíbrio emocional pode ser, por exemplo, estagnação do Qi do fígado. Então, você sofreu um estresse emocional, ou uma pressão no trabalho, ou uma vida no lar, né, com marido e filhos muito triste, muito estressante. Tem pessoa que sofre, né, esse tipo de vida, assim, que não é feliz, né, no casamento, ou no trabalho, ou com os filhos, né? Então fica com o Qi do fígado estagnado. Também é um desequilíbrio emocional. Ou então aquela pessoa que tem excesso de pensamentos. E o excesso de pensamentos está relacionado com o baço, certo? Então aqui a gente está falando da primeira causa, né? Estamos analisando assim ainda muito por cima, que são os desequilíbrios emocionais, ok? Outras causas que podem estar relacionadas com a que podem causar a insônia seria uma dieta inapropriada. Então, por exemplo, você comer muito picante, porque o picante ele pode gerar fogo interno. Você comer muita gordura, muita fritura e comer muito, isso tudo pode gerar estagnação do Qi do fígado e do estômago, tá? Então comer o excesso de comida quente, gordurosa, picante, pode estagnar principalmente o que? O Qi do estômago. E aí você pode ter insônia. Então a dieta inapropriada também está relacionada com isso. Aí a terceira causa, né? Doenças crônicas ou pessoas idosas. Aí a gente vai entrar basicamente naquele primeiro item quando a gente estava falando sobre desequilíbrios emocionais, que a gente falou de deficiência do yin do rim. Mas aqui, por exemplo, também está relacionado com o yin do rim, né? Uma pessoa idosa, ela tem deficiência do yin do rim, tá? Então, o que acontece? O yin deficiente, aí a gente vai entrar numa teoria que eu vou ter que passar aqui para essa câmera aqui para conversar com vocês. A gente sabe que o yin, à noite, ele tem que circular na superfície do corpo, certo? Só que quando a pessoa, por exemplo, no idoso, o que é muito comum, né? Ele não tem, ele é normal, ele tem deficiência do yin, do yang, mas é muito comum, o yin fica muito deficiente no idoso, quase mais do que, assim, relativamente falando, mais do que o yang. E aí, esse yin não recolhe. Se ele não recolhe, né, à noite, aliás, o yang tem que recolher à noite, aí o yin tem que circular na superfície do corpo. Só que esse yin, ele tá deficiente, ok? E aí, pro yin se manifestar à noite, né? À noite não pertence ao yin, à noite o yin fica pleno, certo? Na natureza. Então, no nosso corpo deveria ser assim também. O yin, ele tem que se manifestar, ok? Como à noite. Só que se ele está deficiente, ele não manifesta. E aí o yang não consegue recolher, porque se o yin não manifesta, o yang não recolhe, porque eles são energias que são relativas, né? Um depende do outro, entende? Sabe
na natureza, isso significaria alguma coisa assim, é, tipo uma noite que não é tão noite, uma noite em que o sol, vamos supor que na natureza o sol recolhe totalmente, certo? Aqui no Brasil, né? No nosso continente, ok? O sol recolhe totalmente, você não vê mais raios de sol. Meia-noite não tem mais uma gotinha, um faisquinho, um brilhinho de raio de sol, certo? E o yin se manifesta totalmente. Essa, no nosso corpo, essa insônia seria algo do tipo assim, vamos imaginar na natureza, como se o sol ele não recolhesse totalmente. E aí meia-noite ainda fica aquele clarinho assim no horizonte. Você fala, caramba, mas não ficou de noite ainda. O yin aí tá meio claro, né? Olha o sol ali brilha meia-noite. O sol 1 da manhã, o sol brilhando ali no horizonte. Entendeu? Isso aqui no Brasil, que não é comum, entendeu? Aqui no Brasil. Isso até existe em alguns países, né? Que estão no extremo do planeta e tal, né? Tem aquele sol da meia-noite e tudo mais. Mas tô falando como se, vamos supor que isso acontecesse aqui no Brasil. E aí você fica assim, pô, consigo dormir direito, tá meio claro, né? Entenderam? Então, é como se acontecesse isso na natureza. Então, isso acontece no nosso corpo, né? Se o yin tá deficiente, ele não vai conseguir se manifestar totalmente, o yang não consegue recolher. E aí a gente fica com aquela agitaçãozinha lá dentro, exatamente como o sol e a lua, é isso. Então, é o yin e o yang, certo? Então, ou é noite ou é dia na natureza. Ok, no nosso corpo também. Ou o yang manifesta ou o yin manifesta.